Olá, tudo bem? Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de meditarmos um pouquinho na palavra. É maravilhoso podermos meditar, extrair desta palavra verdades tão preciosas que cada vez que a gente lê, a gente aprende coisa nova, porque a palavra do Senhor sempre tem novidades para nós. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse tempo? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez conectados nesse meio de comunicação. Que o Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito Santo. Cada um que me vê, cada um que me ouve, que o Teu Espírito Santo acrescente aquilo que eu não falar. E eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você viu o tema que eu coloquei aí? Amo o Senhor porque... pontinho, pontinho, pontinho. Amo o Senhor porque... Como você terminaria essa frase? Como que você terminaria essa frase? Eu amo o Senhor porque... Porque o quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é o meu Senhor, meu Salvador, Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Cada um de nós temos um motivo de gratidão ao Senhor. Eu amo o Senhor porque sempre tem algo para ofertarmos ao Senhor. E o salmista aqui, nós vamos ler um salmo, Salmo 116, eu vou ler na versão corrigida. O salmista ele expressa alegria de amar esse Deus que lhe socorreu na hora da luta, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora da angústia, da tristeza, como ele vai expressar nestes salmos, e também na hora de livramentos de morte. Quantos de nós, talvez, já tivemos experiências até de sermos livres da morte? Eu tive várias vezes, eu conto sempre lá na igreja, quantas vezes Deus me poupou da morte. Ou acidente, ou acidentes domésticos, acidentes nas estradas. Quando eu era pequeno, era boy num banco financeiro, quantos atropelamentos no centro da cidade eu fui livre. De carro brecar assim em cima de você, foi um livramento de Deus. Então, amo o Senhor por quê? Eu tenho muitos motivos. É para a gente refletir. Eu amo o Senhor, por que eu amo o Senhor? Eu coloquei aqui, amo o Senhor porque pontinho, pontinho, pontinho. Você tem um pontinho aí para declarar ao Senhor o seu amor por Ele. Nós vamos ler o Salmo 116. Esse Salmo, o autor é anônimo, mas alguns estudiosos, eles interpretam que esse Salmo é do rei Ezequias. Mas não importa, é um Salmo tão precioso que nós vamos ler juntos agora. Então, nesse Salmo também, ele expressa um amor pessoal do salmista a Deus, né? E ele começa com essa declaração mesmo, da forma com que eu coloquei o título da nossa mensagem, exatamente como este salmo começa, né? Amo o Senhor. E aí ele vai começar a colocar vários porquês, vários motivos que ele ama o Senhor. E pegando esse gancho dele, eu me coloquei aqui dentro desses salmos, e quantas coisas eu me encaixo aqui, quantas declarações dele, quantos porquês que ele ama a Deus, eu me encaixo neles. E talvez você, lendo comigo, você pode também se identificar com algum dos motivos que o salmista teve para declarar isso, que talvez seja o teu também. Então vamos ler esta palavra tão preciosa. O título aqui está Amor e Gratidão para com Deus pela Salvação. Salvação já é um motivo ímpar, porque se não fora o Senhor, né, outros salmos falam assim, se não fora o Senhor, o que seria de nós? Se não for o Senhor, ora, diga Israel. Então, nós sabemos que o Senhor, se Ele não colocar as mãos, se Ele não livrar, se Ele não abençoar, se Ele não sustentar, o que seria de nós? Então, ele começa assim, né? Vamos lá. Ele começa assim, olha a declaração dele. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Bom, são dois motivos, porque ele começa declarando que ama o Senhor. Ele ouviu, né, a minha voz, ou seja, para Deus ouvir, claro que Deus, você não precisa falar, porque Deus ele sonda o seu coração, sabe o que você vai pensar, sabe até o último dia da tua vida antes que nenhum deles existisse. Eu sempre falo isso porque eu vejo a profundidade dessa palavra. Deus conhece o último dia antes que nenhum deles existisse. Porém, o Senhor conhece tudo. Mas o salmista está expressando, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quando a gente se derrama perante o Senhor, nós estamos passando por um problema, por uma luta, uma dificuldade, e a gente, às vezes, sozinho no nosso quarto, ou andando, ou mesmo em pensamento, a gente está se derramando perante o Senhor, e quando a gente tem certeza que Ele ouviu a sua oração?
Normalmente, quando a gente chega diante do Senhor com esse coração apertado, com essa dificuldade, essas lutas que estamos passando, a gente começa a colocar aos pés do Senhor tudo o que estamos vivendo, toda a aflição, toda a angústia daquele momento. Mas como é que eu tenho certeza que Ele me ouviu? Aí eu posso contar minha experiência. Ele me ouve quando eu sinto paz. Eu não tenho o problema resolvido ainda. Eu ainda estou orando para que aquela solução seja feita, mas eu já não estou mais aflito, nem mais perturbado, porque a gente fica perturbado de querer resolver logo a questão, e aí eu sinto paz. Então a paz é um termômetro de dizer que Deus ouviu a sua oração. Ele já está no comando, ele já pegou o seu clamor, né? Já colocou lá e já está na lista dele de respostas. Ele fala aqui, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, Ele ouviu. Como é que o salmista sabia então? Eu posso entender que havia paz no seu coração. E ele continua no versículo 2 do Salmo 116, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Deus é tão poderoso que Ele se inclina lá dos céus para ouvir o nosso clamor, né? A nossa súplica, a nossa oração. E o salmista está declarando aqui a segurança que ele tinha que Deus tinha ouvido o seu clamor. Então, por isso que eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu, porque Ele me respondeu, porque Ele mostrou para mim que está no comando da situação daqui para frente, porque eu entreguei para Ele. E ele continua no versículo 3, olha agora a forma com que o salmista estava vivendo. Que momento difícil da sua vida. Talvez você possa se encaixar nesse momento aqui dele. A luta que ele estava enfrentando, nós não sabemos aqui se era enfermidade, se era perseguições, se era combates, eu não sei, mas ele coloca aqui no versículo 3, cordéis de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Ele estava tipo sufocado, estava para morrer, angústia, né? Encontrei aperto e tristeza. A tristeza, né, tem momentos que a gente fica angustiado, tristes, não há ânimo, não há vontade de viver. E eu posso imaginar que esse salmista estava passando por esse momento. Mas lembrando, ele começa, amo o Senhor, porque Ele ouviu, né? Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E agora, já que Ele ouviu, Ele está simplesmente colocando a situação que ele estava antes de ser ouvido. Talvez você esteja nessa situação aí desesperadora, porque você ainda talvez não ouviu no seu coração, pelo Espírito Santo, que Deus já ouviu o seu clamor, que já está tomando conta e já tem a resposta pronta para te enviar. E aí vem aquela paz que eu falei, né? Aquela paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, que tira a angústia, tira a aflição, nos dá serenidade mediante a uma situação e nos dá capacidade para sabermos como lidar com aquilo. Então ele estava vivendo, né? Cordéis de morte me cercaram e angústia do inferno. Olha que expressão ele usa aqui. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. E ele colocou no versículo 4. Então, nessa situação que ele estava, aperto e tristeza, cordéis de morte que tinham cercado, no versículo 4 ele fala, então invoquei o nome do Senhor dizendo, o Senhor livra a minha alma. Olha com que segurança que ele chegou aos pés do Senhor. Muitas vezes a gente, nesse momento de tristeza, de aperto, muitas vezes as pessoas já falaram para mim, olha, eu não tenho nem vontade, nem forças de orar. Eu estou passando um momento tão difícil na minha vida que eu não encontro forças para orar. Eu não encontro forças para ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando, não é um livro comum. É a palavra de Deus, revelada por 40 autores através do Espírito Santo. Então é Deus falando. Mas quando a gente não encontra forças para ler a resposta da nossa aflição na palavra, a situação está ruim. Mas ele deixa claro aqui, né? Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo, o Senhor livra a minha alma. A certeza, o Senhor livra a minha alma. Só o Senhor pode livrar, só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem a certeza daquilo que vai me acontecer. E eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Porque quando a gente busca o Senhor, guarde isso, Deus não despreza uma oração sequer. Todas as orações feitas de coração, com sinceridade, sobem ao trono da graça. Não quer dizer que elas serão respondidas imediatamente ou da forma que nós queremos. É muito gostoso orar pedindo determinada coisa, especificando, e a bênção vem daquela forma.
Pode acontecer isso, claro, Deus é poderoso, Ele tem formas de responder. Mas às vezes a resposta não vem na hora que nós queremos e nem da forma que nós queremos. E lá na frente a gente vai entender que bom que não foi como eu pedi, porque Deus sempre tem o melhor. Não, ele fala no 5, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Agora ele começa a colocar alguns atributos aqui de Deus, né? Ele é piedoso, justo e tem misericórdia. Meu irmão, quando a gente ora para o Senhor, pensa assim, eu estou pedindo a um Pai Celestial que conhece todas as coisas, que tem um poder para todas as coisas e que tem piedade e que tem misericórdia da minha vida. Embora muitas vezes a gente não tenha, aliás, nenhuma vez nós vamos ter mérito de receber algo do Senhor. Mas o Senhor Ele é justo, Ele tem misericórdia e Ele é piedoso. Então olha quem nós estamos pedindo. Por isso que o salmista começa, né? Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu tenho certeza, porque aquela angústia, aquele aperto, aquele sufoco saiu. Como eu falei, não tenho a resposta, mas eu entreguei e estou descansado no Senhor. Aí o versículo 6, o Senhor guarda os simples e o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Aqui já começa a mudar a forma do seu comportamento. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Toda a minha alma a teu versículo 7. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ou seja, eu não estava descansando. A situação era tamanha, cordéis de morte me cercaram, tristeza, angústia, sufocando, que eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Então ele fala agora, volta, se repouse, relaxa a minha alma, né? Porque se perturba dentro de mim? Relaxa, fique tranquilo. Deus está no controle, Ele ouviu o meu clamor, a minha súplica, saiu o peso, a paz voltou a reinar no meu coração. Ama o Senhor por quê? Por que você ama o Senhor? Você já teve alguma experiência semelhante desse salmista aqui? Que está expressando o seu momento de luta e também expressando a sua confiança naquele que deu a paz, naquele que pode fazer com que você volte ao repouso. Tem momentos da nossa vida que não são tranquilos, né? Não há bonança, aquele mar agitado, né? A turbulência. Mas quando vem aquela bonança, você fala, nossa, que gostoso. Aquela praia só a ondinha bem suave. Mas eu já vi uma praia com ondas bem suaves e já vi numa praia um mar agitado. Agitado como eu nunca tinha visto. Era uma pequena praia lá em Santa Catarina que nós estávamos passeando. E tinha até um restaurantezinho numa praia, uma pequena praia bem reservada, e a gente parou ali e o mar estava revolto. Era terrível ver aquele mar, parece que ele estava, né, querendo vir para cima da praia, para cima da margem da praia, e a gente olhava aquilo, é o vento que sacudia aquelas ondas, mas era um lugar sereno. Eu já estive lá outras vezes, era um lugar sereno, mas aquele momento era agitado demais. Nós temos momentos de serenidade na nossa vida, mas tem momentos que podemos estar agitados, preocupados, triste, como ele falou aqui, né? Encontrou aperto na sua vida. Mas agora ele fala, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Calma, por que está aflito a minha alma? Por que não descansa no Senhor? E o salmista está explicando, mais uma vez eu bato nessa tecla, eu amo o Senhor por quê? E é para você pensar agora, né? Quais ou quantos motivos você tem para amar ao Senhor? Pode ser que ainda a resposta desse momento não chegou. Pode ser que ainda a tua alma esteja aflita. Pode ser. Mas pega esse versículo aqui. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O Senhor te fez bem para o salmista. Faz bem para você, faz bem para mim. Descansa, relaxa, busca, ora. Não abaixe a guarda de clamar, buscar, vigiar, orar, procurar a santificação, procurar servir ao Senhor, procurar adorá-lo. Mas descansa, repousa. Esse problema vai passar, em nome de Jesus vai passar. Versículo 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então a gente está vendo aqui mais uma vez no relato desse salmista, porque ele ama ao Senhor, porque ele estava numa situação bastante difícil, né? Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Mais uma vez,
Ele estava amarrado com cordéis de morte, mas agora ele está enfatizando: o Senhor livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha que situação. Talvez angústia, tristeza, lágrimas de angústia, né? Os pés da queda, quase talvez. Posso entender que o salmista teve momentos que ele pensou, né? Não está escrito aqui, eu estou fazendo uma analogia. Será que vale a pena servir esse Deus no meio da sua turbulência? Porque os meus pés quase caíram, né? O Senhor me livrou os olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então eu posso entender que quase ele caiu. Quantas vezes quase que a gente sucumbiu mediante um problema, uma provação, um momento que a gente acha que não vai passar, que a gente acha que não vai suportar. O salmista não era diferente, mas ele, volto a lembrar, ele começa esse salmo: eu amo ao Senhor porque... e relata tudo aquilo que ele passou. Que bom poder relatar, né, o que passou, o que já aconteceu, os livramentos que eu recebi e ter palavra de gratidão, palavra de adoração, palavras para registrar, que eu e você podemos ler e tomar para nós isso, né? Ele é bom, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele ouve, atende a nossa oração, ouve a nossa voz. Tudo isso o salmista expôs. E ele estava aqui a ponto, creio eu, de cair, porque o Senhor livrou os pés da queda. E ele continua no versículo 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu não caí, eu vou continuar andando, né, aos pés do Senhor, na face do Senhor, enquanto eu viver na terra dos viventes. Enquanto eu estiver vivo, vou andar aqui perante a face do Senhor. Ele está reafirmando: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ficar firme com esse Deus. Versículo 10, criei, por isso falei, estive muito aflito. Ele não está negando a sua aflição e nem o seu momento de dor. Ele está relatando tudo o que passou para que eu pudesse extrair daqui coisas preciosas, que servem para mim, servem para você, que talvez esteja nesse momento. E ele dizia, versículo 11, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, ou em algumas palavras, não é confiável. Talvez aqui ele esteja expressando a sua frustração com o ser humano, né? A Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Talvez a nossa confiança está numa pessoa que tem determinadas posses ou determinadas influências e essa pessoa te frustrou. Então ele fala, eu dizia na minha precipitação, ele disse que foi precipitado. Todo homem é mentira, todo homem aí não é confiável. E aí é claro que quando ele percebeu que a solução não está no homem, não está nas coisas que nós apalpamos ou que a gente enxerga, a nossa solução está naquele que nos ouve. Então ele está relatando momentos, né? Você vê que ele vai, agradece, depois ele explica o que ele passou, e é bem a nossa vida. São, às vezes, altos e baixos. Espero que você sempre esteja, né, aos pés do Senhor, como ele falou aqui, né? Esteve aos pés do Senhor. Enquanto ele viver, ele vai estar na face do Senhor. Versículo 12, é aqui que eu quero gastar um tempinho só. Depois de tudo isso que ele relatou, de todas as experiências que ele passou, e que ele viu que de fato, né, não há segurança em nada nesta terra, porque Deus conhece a nossa estrutura, né? Sabe que somos pó, não somos nada. O que é que nós vamos levar? E ele coloca aqui no versículo 12, que darei ao Senhor, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas, por todos os benefícios? Os benefícios daí que você viu, ele relatou, né? Na angústia, na tristeza, na dor, no desespero, na aflição, Deus ouviu, se inclinou e ouviu a minha voz. Como é que eu posso retribuir? Como eu posso agradecer? Como eu posso dar alguma coisa para aquele que criou tudo? Como é que você... Às vezes acontece com a gente, né? Eu vou dar um presente para alguém, mas a pessoa tem tudo. Aí você fica falando, bom, eu vou dar isso. Não, isso eu já tenho. Eu vou dar aquilo. Não, aquilo já tem também. Eu vou dar aquilo, já tem também. Você fala, mas não tem. Ele vai receber um negócio que ele já tem. Talvez 1, 2, 3, 5, 10. Então a gente fica falando, o que eu posso dar? Como é que eu vou agradar? É o que o salmista está colocando. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí ele fala, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, né? Agradecendo pela salvação, coisas eternas, esperança nossa, a nossa viva esperança de um dia estarmos eternamente com Ele. E também ele fala, invocarei o nome do Senhor, né? Vai invocar, vai glorificar. E ele fala no 14, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo.
E aqui ele dá uma lição boa. Se você prometeu alguma coisa, eu falo algumas vezes isso, é melhor prometer e não cumprir, é melhor não prometer, do que prometer e não cumprir. E ele fala aqui, pagarei os meus votos ao Senhor. Talvez ele tinha feito muitos votos no momento da luta, da dor, da aflição, com laços de morte, cordéis de morte me cercaram, estive aflito. Então é nessas horas que a gente promete tudo. Mas aqui agora, depois do livramento, depois de tudo, ele teve um comportamento diferente de que muitas vezes a gente vê nas pessoas. Eu recebi minha bênção, tchau. Ah, mas eu prometi isso, deixa para lá. Ele deixa claro que pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Vou testemunhar que ele fez isso para mim. Então eu prometi isso, eu estou pagando. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Deus me livrou da morte, Deus me tirou daquela tristeza, quase que eu caí, ele me sustentou, estendeu a mão, me levantou, eu não tinha forças, ele me deu. E agora que todo mundo saiba, né? Perante na presença de todo o povo, eu vou pagar os meus votos. Quando eu pago o meu voto na presença de todo o povo, eu estou declarando o que ele fez. É um testemunho. Não é gostoso quando Deus te dá uma bênção, uma cura, um livramento, uma libertação, e você pode testemunhar? Estou testemunhando que ele fez isso. Você fala isso com alegria e você está agradando ao Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Fale das bênçãos, fale dos livramentos, fale o quanto ele é precioso para você. E aí ele fala um versículo muito precioso. Versículo 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O salmista está falando aqui, até na morte, se eu tiver que sucumbir pela morte, eu sei que a morte do salvo é preciosa à vista do Senhor. A morte do salvo para o Senhor é uma beleza, porque está levando para junto dele. Então o salmista está expressando aqui, mesmo que eu venha a falecer, para mim é lucro, como Paulo falou, né? Se eu estiver vivo é bom, né? Eu tenho uma luta. Se eu morrer, não sei se é melhor morrer ou ficar vivo. Vivo eu posso ajudar essa igreja, mas morrer seria muito melhor. Então ele está declarando aqui, eu sei a situação que Deus me livrou, que me abençoou, que se o dia que eu partir preparado, com os pés firmados na rocha, vai ser preciosa a minha partida, né? Como é bom a gente ter essa segurança. Versículo 16 e 17, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Mais uma vez ele reafirma, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Ele termina esse salmo com muita gratidão, né? Porque livramento de morte, angústia, tristeza, e ele declara, amo ao Senhor, porque, você viu os detalhes que nós explicamos. Mas pegando esse versículo que nós enfatizamos aqui, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Então eu peguei aqui uns outros salmos, está lá no Salmo 63:3, que fala assim, o teu amor é melhor que a vida. O salmista está falando para Deus, o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O que você pode pagar ao Senhor? O que você pode fazer ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor, né? Você pode falar com os teus lábios, exaltar, glorificar, cantar, adorá-lo. Isso agrada ao Senhor, isso você pode dar. Isso ele espera, aliás, de nós. Tantas bênçãos que ele nos deu, ele espera no mínimo uma palavra de gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado por esse lindo dia, obrigado porque eu levantei, obrigado por uma noite abençoada, obrigado porque eu fui trabalhar, o Senhor me guardou a minha ida, o tempo que eu estive lá, pelas dificuldades que eu consegui resolver com a tua ajuda, e pelo retorno, pela minha casa, pela minha esposa, meus filhos, pela saúde que eu tenho, pelos bens que o Senhor me colocou nas mãos. Eu gosto sempre de enfatizar, nós não somos donos de nada, porque nós vamos partir, não vamos levar nada. Somos mordomos. O mordomo não é dono, ele cuida. Estou cuidando de alguma coisa que Deus permitiu que eu cuidasse no tempo da minha vida nessa terra. Então, isso que Deus quer, isso você pode dar para o Senhor, gratidão. Ó, Senhor, esses bens que o Senhor me colocou, a minha casa, comprei um sapato novo, uma roupa nova, porque o Senhor me concedeu. Então é bênção. Isso você pode dar ao Senhor, palavras de gratidão. Foi o que o Salmo 63:3 falou. O teu amor é melhor do que a vida. O amor de Deus sobre a nossa vida é melhor do que a vida em si. O amor, o aconchego, o carinho, né?
A misericórdia, a graça, o poder de Deus na nossa vida é melhor do que a vida, não é? Como é bom, e o que o salmista falou. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Ele vai exaltar. Isaías, o profeta Isaías também declara aqui: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Isaías 63, 7. Falarei da bondade do Senhor. Isso você pode dar ao Senhor. Que eu posso te dar por todos os benefícios que você tem feito, que o Senhor Deus tem feito por você. Isaías fala: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, porque tudo o que o Senhor fez por nós, falando como povo de Israel, sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Olha a compaixão de Deus desde lá atrás, desde o Velho Testamento, a piedade, a compaixão, a bondade, seguindo com aquele povo, chegando até nós hoje. Isso você pode dar ao Senhor. Que eu darei por todos os seus benefícios, louvor, adoração, gratidão, fale, proclame, testemunhe. No Salmo 75:1, eu peguei outro versículo: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Como é bom você ter um grupo de pessoas que declara que os feitos de Deus, que a bondade de Deus sobre a sua vida, aquilo que ele acrescentou na sua vida, todos os seus feitos em você, permissão de Deus sobre a sua vida, são maravilhosos. Então, eu vou dar graças, eu vou agradecer. Nós falamos ontem na célula, motivos de gratidão, muitos expressaram gratidões, livramentos, bênçãos. Como é gostoso ouvir. É gostoso falar, mas é gostoso ouvir as pessoas testemunhando com alegria de coisas que muitos dos testemunhos eu não conhecia. Alguns eu já conhecia, mas outros não conhecia. Para mim foi um alimento, foi um bálsamo de ver. Olha, eu amo ao Senhor, porque Ele fez tudo isso, para o irmão, para aquele outro irmão. E aí é importante a gente reativar a nossa fé todos os dias. Declarar que ama o Senhor, porque a cada dia Ele está fazendo coisas novas. Então, outro salmo que eu vou pegar aqui, Salmo 118, de 1 a 4. Olha que coisa linda que esse salmista declara: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças, o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Deem graças. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o Senhor, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. E os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Olha aqui o salmista falando, Israel, sacerdote, todos que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Você pode dizer isso aí? O amor de Deus dura para sempre? Dura para sempre, que o amor de Deus é inesgotável, O amor dele é tamanho que não dá para se explicar em palavras. Então, esse Salmo 118, de 1 a 4, foi o que nós lemos. Salmos 140, para nós terminarmos, 140, 13. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Quero só terminar com este salmo, Com certeza, os justos, aqueles que são justificados pelo Senhor, não há um justo, não há uma pessoa justa nessa terra, mas aqueles que são justificados, Deus, que nos justifica, mandando seu Filho para morrer por nós, através do seu sangue, nós somos comprados, lavados, remidos, justificados. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. A integridade aí é importante. Ser íntegro é completo, é pleno, não é parcial. A minha vida está depositada totalmente. Isso é ser íntegro. Eu tenho a integridade do assunto. Eu tenho esse copo com água, é íntegro, Tá todinho aqui a água, não é só tem um pouquinho de água, o copo está cheio. Esse aqui não está, mas digamos que você enche o copo, está com total capacidade de armazenamento desse copo da água, tá? A sua totalidade. É isso que o Senhor espera de nós. Com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Como é bom viver na presença do Senhor. Então, para terminar aqui, a adoração é uma resposta de agradecimento, não pagamento pelo que Deus fez. Não dá. Nós não podemos pagar. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Tudo que você for dar, e eu também, toda palavra, todo testemunho, todo louvor, toda adoração, são motivos, mas não dá para pagar. Pagar não dá, porque Ele
pagou o preço por nós, nos comprando. Então não dá para pagar, mas dá para agradecer. Eu posso dar o quê? A minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração, né? A minha fidelidade, depositar minha confiança, descansar, falar para minha alma, ó, minha alma, porque você está perturbado, descansa no Senhor. Isso eu posso. Falar para Ele que eu estou confiando que Ele está cuidando de mim. Isso eu posso fazer. Pagar, não tem como pagar o que Deus fez por nós. Então a adoração é uma resposta de agradecimento. E ela deve ser mesmo. Agradeça muito, adore, agradeça. Mas não um pagamento pelo que Deus fez. Não há como pagar o que Deus fez. Deus te ama, meu irmão. Se você que está me ouvindo, talvez não tenha tido uma experiência de pedir para Jesus entrar no seu coração, você pode fazer aí agora. O que é, pastor, pedir para Jesus entrar no meu coração? Eu acho que eu tenho Jesus, eu conheço Jesus, mas você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, aquele que habita em você, aquele que produziu em você uma mudança de dentro para fora. Eu sempre falo, né, lá na igreja, se você colocar uma roupa bonita, um terno, né, as mulheres um vestido, ou uma saia bonita, você vai ficar bonita aparentemente, mas lá dentro ninguém conhece. Às vezes nós podemos estar aflitos, mas estamos bonitos por fora, né? Nos trajamos de uma forma bonita, sóbria, bacana, todo mundo olha, admira, mas lá dentro ninguém conhece, só você sabe. Quando a gente aceita Jesus, ele entra no coração, ele começa a produzir de dentro para fora, a beleza começa dentro. Para Jesus entrar, ele precisa entrar num lugar limpo, ele não entra num lugar sujo. Você pode ver que o inimigo é sujo, as coisas do inimigo são nas escusas, nas trevas, né? Na obscuridade, mas as coisas de Deus são na luz. Ele, onde existe a luz, as trevas se dissipam. Então Deus age na luz. Agora, para ele entrar no meu coração, como ele entrou um dia, eu tive que pedir perdão dos meus pecados, porque são muitos, né? Todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós entendemos que para que Jesus entre no coração, primeiramente eu tenho que dar um passo. Reconhecer o grande amor dele em ter mandado Jesus para morrer por mim. Ponto. Quando Jesus morreu por mim, ele derramou seu sangue para que o meu pecado fosse perdoado. Ah, então ele pode perdoar o pecado? Pode. Vou pedir perdão? Vou. Senhor, perdoa os meus pecados. Aqueles que eu falei, aqueles que eu fiz, aqueles que eu até não fiz, coisas que eu deveria fazer de bom e não fiz, pensamentos que não te agradam, perdoa, limpa, Senhor. Se for de coração, ele vai limpar. Agora que você entendeu o grande amor de Deus mandar Jesus para fazer isso por você, por mim, agora peça, Senhor Jesus, entra no meu coração, habita lá, faça uma mudança, faça uma revolução aí, porque a minha vida está tá de pernas pro ar. Então me ajuda, Senhor, e ele vai entrar. E aí vai começar um processo, né? Pode ser, eu conheço pessoas que quando aceitaram Jesus tiveram a vida mudada instantaneamente. Pum, mudou. A pessoa era rancorosa, deixou de ser. A pessoa defraudava, deixou de defraudar. A pessoa caluniava, deixou de caluniar. A pessoa mentia, deixou de mentir. E é isso que tem que ser. Mas também conheço pessoas que Deus agiu de uma forma diferente. Foi um processo. A cada dia Deus ia tratando numa área da vida da pessoa. Se ela mentia, opa, peraí. Aí o Espírito Santo começa a tocar. Oh, isso é uma mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, diz a palavra. Então ela deixou de mentir. Se ela defraudava alguém, ela deixou de defraudar, porque agora ela é uma nova criatura. Então Deus começou um processo de tratamento. Mas o resultado tem que ser o mesmo. Transformação. Então quando Jesus entra no coração, porque já está limpo, o pecado já foi perdoado, porque você pediu perdão de coração, confessou seus pecados, ele perdoou, agora ele entrou no coração. E aí tem mais um passo importante. Escreve o meu nome lá no livro da vida. Lá no céu tem um livro que todos que tomam essa importante decisão, que é exclusiva minha e tua, uma decisão individual, ninguém pode falar assim, pastor, aceita Jesus para ele, aceita Jesus no lugar dele. Não, pastor não pode fazer isso e ninguém pode fazer isso, porque você tem o livre-arbítrio, você tem a livre escolha, você pode querer ou não querer. Eu quis um dia, e muita gente que me ouve aí, também um dia tomou essa importante decisão. E você tem Jesus agora, você não está sozinho. Estou no meio do perigo, como ele fala aqui, cordéis de morte me cercaram, mas ele tinha certeza que Deus tinha ouvido. Então quando a gente tem Jesus no coração, nós não estamos sozinhos, Deus está nos acompanhando, Deus está presente. Não é gostoso saber que o Criador, através do Espírito Santo na sua vida, está presente na sua vida, no momento, no lugar que você estiver?
Então, escreve o meu nome lá no livro da vida, porque lá no livro da vida, todos que dão esse passo têm o seu nome registrado. É um passaporte. O passaporte foi carimbado, porque o dia que nós partirmos aqui, apresenta o passaporte. Teu nome está aqui? Pode vir. Então, você tomou essa decisão. Mas, infelizmente, muitos não querem. Muitos acham que isso é bobagem, que isso aqui é só falácia, né? Que isso aqui não leva a nada. Tudo que a gente faz, paga aqui mesmo, acaba aqui mesmo, que grande engano. Espero que essas pessoas reflitam nisso, que pensam, porque um dia, se não estiverem preparadas, o dia da sua morte, elas vão ver que tudo aquilo que está escrito aqui, tudo aquilo que nós estamos tentando passar para você é coisa séria, não é brincadeira. A gente quer passar algo que você possa querer, desejar a presença de Jesus na sua vida. Então aceite Jesus, peça perdão dos seus pecados, né? Peça para ele entrar no seu coração, porque o dia que você partir salvo, você vai estar na eternidade com ele, para ele escrever o seu nome no livro da vida. Se você não fez isso, faça, e Deus quer entrar no seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana de paz, uma semana feliz na presença do Senhor. Curve a sua cabeça por um instante. Obrigado a Deus por esta palavra, que possamos refletir como o salmista fez. Ele tinha muitos motivos de amar ao Senhor, porque o Senhor de fato foi muito bom para ele. Que nós também possamos refletir e agradecer por muitos motivos que temos de declarar que o Senhor é bom, que nós te amamos. Dá-nos uma semana abençoada, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso se tiver alguém ao teu lado. Deus te abençoe.